Sim, ele já participou. A escola é constantemente associada como o microsoma da nossa sociedade, o lugar onde o futuro começa a ser desenhado. Mas o que acontece quando o ambiente que deveria acolher e ensinar se torna o primeiro palco para a exclusão? Se o conhecimento serve para libertar mentes, por que o preconceito é uma lição que muitos aprendem antes mesmo de abrirem os livros? Um trauma que Você para já alguns é sofreu ou carregado, presenciou algum alguns tipo é de só preconceito soltado. no ambiente escolar? O ambiente escolar na escola, eu acho que é um ambiente muito propício para preconceitos, como por exemplo bullying acontecer. Eu acho que a escola é um ambiente realmente tóxico, que pode causar esse tipo de problema, como por exemplo preconceito. O preconceito é uma opinião ou conceito formado sobre algo ou alguém antes de conhecer. Esse preconceito acontece das mais variadas formas e pelos mais variados motivos. Pode ter origem na cor da pele, na religião, no país ou cidade de origem, na aparência física, no gênero, na sexualidade, etc. Qualquer forma de preconceito nas relações humanas é prejudicial para o desenvolvimento de uma sociedade justa. A palavra preconceito vem do pré, que significa anterior, ao sufixo conceito, que remete ao significado ou juízo. Preconceito é um substantivo abstrato que designa o ato de julgar, ou seja, de emitir-se um juízo ou a uma sentença sobre algo antes de conhecê-lo. O preconceito, ele é muito estudante das salas de aula e eu já presenciei, também já sofri. Eu já vi diversas pessoas falando sobre o peso, sobre a cor da pele, sobre diversas coisas das pessoas. E eu sei quanto isso machuca elas, né? Mas qual o real impacto do preconceito na nossa sociedade? Um discurso realizado pela ONU chamado Pondo Fim à Tormenta Combatendo o Bullying do Jardim de Infância ao Cyberespaço e realizado pelo representante do secretário-geral da ONU para o combate à violência contra a criança e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. Menciona que, no Brasil, aproximadamente 43% das crianças já foram vítimas de bullying. Isso representa um dado de quase 50% da população de crianças que já sofreram bullying, sendo ele caracterizado como um tipo de preconceito e mostrando como isso impacta na vida de muitas pessoas e que é um tipo de preconceito que é estrutural, ou seja, ele está estruturado na nossa sociedade e permeia por muitos e muitos anos até chegarmos nesse dado de 43%. Dito que o preconceito no ambiente escolar, como por exemplo o bullying, ou até mesmo o cyberbullying, né, que é um dos mais principais preconceitos que acontece no ambiente escolar, eu acho que eles podem moldar, tá bom? E podem influenciar muito na vida de uma pessoa, porque, pensa, você pega, vai pra escola muito feliz e acaba sendo tipo assim, você pega e sofre bullying, sofre preconceito por conta de coisas que você nem pode mudar, por conta de cor, por conta de pele, por conta de ideia, sabe? Por conta do seu jeito. Eu acho que quando o preconceito ele se baseia nessas questões, eu acho que isso pode impactar e influenciar a vida das pessoas que sofrem bullying de uma maneira grotesca, sabe? As pessoas podem desenvolver inseguranças que elas vão levar pro resto da vida. Deixe os outros te Eu acho julgarem. que ele é muito presente Explicar que vocês em são. diversas escolas, Sejam felizes. especialmente Não liguem para o para que os os outros adolescentes. dizem. Outro dado coletado em uma pesquisa feita pela revista FAPEVS, com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mostra que o número de vítimas de violência escolar no Brasil cresceu 254% no período de 2013 a 2023. Indica que em 2013 foram registrados 3.700 vítimas de violência nas escolas, número que subiu para 13.100 em 2023. Pessoas que sofrem preconceito levam inseguranças e medos para toda a vida por algo que aconteceu há muito tempo atrás, mas é algo que é levado para toda a vida. Pessoa, todo dia na escola sofre bullying por conta do corpo dela, por conta dela ser mais gordinha, por conta dela ser mais magra. A pessoa é muito alta, enfim. A pessoa pode não acabar
Mas constante mesmo pode acabar de desenvolver insegurança que ela vai levar pro resto da vida. E nem mesmo terapia que esse assim consegue resolver. Então eu acho que o bullying pode acontecer de diversas formas e pode realmente quebrar o emocional de uma pessoa. Seja uma pessoa grande, já por exemplo no terceirão, exemplo, né, ou outra vez na faculdade, sendo até mesmo uma criança do fundamental. Em contraste com os dados apresentados e com o objetivo de aproximá-los da realidade da nossa escola, nós realizamos uma pesquisa com o auxílio dos nossos professores, aplicamos elas Em contraste com os dados apresentados e com o objetivo de aproximá-los da realidade da nossa escola, nós elaboramos uma pesquisa e, com a ajuda dos professores, aplicamos na sala de aula. E agora eu gostaria de contar alguns dos dados coletados durante a pesquisa. Bom, a pesquisa tinha como pergunta, para começar, qual a sua ocupação, e nós tivemos como resposta 98,2% de alunos e 1,5% de professores. Assim sucessível, as respostas dos alunos referente à faixa etária, temos um percentual de 62,7 alunos entre 13 e 17 anos. E a primeira pergunta, ela era a seguinte: você já sofreu ou presenciou algum tipo de preconceito no ambiente escolar? E como resposta, nós obtivemos 51,8% de sim e 27,1% de não. E quando perguntado sobre quantidades de vezes que já tinha sido presenciado ou sofrido preconceito no ambiente escolar, 44% das pessoas responderam que nenhuma vez, 32,5% responderam que uma ou duas vezes e 23,5% responderam que 3 ou mais vezes durante o ano. E sobre os tipos de preconceito, nós tivemos que os mais comuns são racismo, gordofobia, preconceito social e o mais comum, que é não sei dizer, que é o preconceito sofrido, mas que não é classificado e não é identificado. Muitas vezes você vê as pessoas fazem coisas que você gostaria de estar fazendo, mas não tem essa liberdade, tem essa coragem de estar fazendo, e você critica porque você queria estar ali no lugar delas, como você não tem essa coragem, essa força, mostrar que você realmente poderia a julga, você fala que ela está errada, porque você queria fazer isso, muitas vezes vem dado de inveja, pessoas que não estão seguras consigo. Nós perguntamos aos alunos onde era mais frequente de acontecerem esse tipo de preconceito e como resposta nós obtivemos que na sala de aula, nas redes sociais e no intervalo, nas redes sociais sendo caracterizado como cyberbullying. Quando questionado sobre perguntar, sobre conversar, sobre contar a um adulto sobre o acontecimento, 47% responderam que sim, que contaram a um professor, e os outros 53% responderam que não contaram a nenhum professor. E quando perguntado se ele conseguiu ajudar, 60% respondeu que não e 39% que sim. E quando perguntado se o aluno se sentia seguro no ambiente escolar, nós tivemos 81,9% dos alunos que sim, se sentem seguros e 18,1% de alunos que não se sentem seguros no ambiente escolar. Então, esses foram alguns dos dados coletados na pesquisa que nós realizamos com os alunos da nossa escola e que mostram que, por mais que a nossa escola ela seja um ambiente seguro e que às vezes para alguns pode até parecer que não existe, mas que o preconceito ele está presente em todas as realidades e que ele sim afeta a vida das pessoas e que ele é muito mais do que uma brincadeira de mau gosto e que ele é algo que pode enraizar na vida de uma pessoa e que fica pro resto da vida, né? Até porque tem coisas que a gente nunca esquece. Sim, porque eu entendo que as pessoas sabem quanto isso é ruim,
e não querem passar por isso de novo. Então elas mudam a forma como elas falam, como elas se vestem, como elas agem, pra não passar por isso de novo. Porque é algo muito ruim. Deixe os outros te julgarem. É muito difícil explicar quem vocês são. Sejam felizes. Não liguem para o que os outros estão dizendo. Do que, se você sofre algum tipo de preconceito ou bullying, eu acho que você tem que aprender a se defender também e defender a si mesmo. E eu sei que muitas vezes acontece essas questões com pessoas mais tímidas e tudo mais, mas eu acho que de alguma forma você tem que achar de se defender, e se você não conseguir, você tem que reconhecer seus amigos, até pedir mesmo para seus amigos defenderem, e você não pode deixar que essas pessoas permeiem e façam com que você fique medo até mesmo de ir pra escola. Eu acho que você tem que mostrar pra eles quem você é de verdade, né, e acabar com essas pessoas idiotas que acham que ficar xingando uma pessoa vai acabar com os problemas dela. O preconceito nasce do que não conhecemos e se sustenta no silêncio que aceitamos. Cada pessoa carrega uma história, uma vivência e um valor que não cabem a rótulos ou generalizações. Conscientizar é escolher olhar além da aparência, da origem ou da diferença. É reconhecer a humanidade do outro, a nossa própria. Quando tratamos o outro com respeito, não estamos apenas corrigindo uma injustiça. Estamos construindo um espaço onde todos podem existir com dignidade.